Análise de Ibov, dia 20 de agosto de 2022. Bom, ontem finalmente a gente fez, ainda está fazendo, né, o pullback tão esperado quando eu venho falando sobre isso, né? Já tem um tempo, essa semana que eu venho falando que a gente estava aqui dobrando já o ROC 17 para baixo, e que a gente estava aí prestes a ter um pullback, né? A gente fez o pullback, está fazendo ainda, né, na verdade. Esse pullback ele tem alguns suportes aqui, onde ele ainda pode vir. Por que que eu vi esse pullback, né? Primeiro que os rocks ainda não estão totalmente em leque para cima, né? A gente tem aqui um leque 72, né, que é uma sequência numérica crescente que vai até o 72, 17, 34, 72, e eles começaram a virar para baixo, né? Então a gente agora começou a fazer esse pullback. A gente tem o suporte aqui em mais ou menos 110,830, né? Pode vir até um pouquinho mais aqui, 300 na linha verde, para depois voltar a testar aqui os 115, né? 115 primeiro e aí o 116 acima da linha vermelha. Caso a gente perca esse suporte, a gente vem buscar os 106, que aí já é algo mais grave, né? E a gente já tem que começar a pensar nos patamares abaixo. Eu não acredito que a gente deva ir mais além aqui dos 110 e 300, tá? Vou colocar aqui pequenininho para vocês se guiarem, tá? Então a gente tem esse suporte aqui 110,830, outro um pouco mais abaixo, 110 e 300. Eu acredito que daqui não passe, mas eu não mando no preço. Então se passar, a gente vem buscar os 106, tá? Essa é a análise do diário. A gente está aqui ainda tentando fazer. Quando começou a fazer o pivô de alta, a gente precisava continuar subindo, mas tudo bem, a gente faz um fundo, aí a gente vai ficar com dois fundos ascendentes e o próximo topo vai ser um topo ascendente, e aí sim a gente pode carimbar a tendência de alta no Ibov no diário, tá? Por enquanto não dá para a gente fazer isso ainda. Olhando aqui os 60 minutos do Ibov, eu já havia, isso aqui é a prova do que eu já havia falando, né? Quem acompanha as minhas análises, vocês sabem que eu faço análise em sequência, né? Vocês têm o histórico da análise. Eu não lembro de ter visto isso em nenhum outro canal, em nenhum outro tipo de site aí especializado em análise de ações, né, de mercado, que mostra esse histórico dia a dia. Eu mostro para vocês. E vocês veem aqui a verdade nua e crua. Eu não tenho como ficar escondendo análise, fazendo análise falsa, só mostrando que eu acerto 100%. Mas vocês vão perceber que eu acerto a maioria das vezes, né? O que é diferente de acertar 100%. Às vezes o mercado está mais volátil, então você tem aí perdas. Você tem aí erros maiores, né, devido à volatilidade. Então tem uma série de questões que influenciam também na assertividade das análises. Mas você aqui, quem é uma pessoa consistente de análise, né, estuda muito, vai ter isso, a maioria de acerto. Então eu vinha falando aqui desses topos ascendentes, né, no gráfico, aqui com topos descendentes nos rocks. Os rocks, eles servem para... O rock é um oscilador, tá? Ele é um oscilador, ele faz a conta. Aqui são os mesmos números das mimas. Então eu tenho 17, 34, 72, 305, 144, 610, tá? E aí, o que acontece? Aqui é a mima, né? A mima é como se fosse uma média, tá? Só que uma média super melhorada. E ela é 17, essa roxinha. Essa aqui é 72, essa aqui é 144, essa aqui é 305 e essa é 610 está aqui embaixo. Tá aqui embaixo. O que é esse número? Primeiro, 17 porque são 17,500. O cálculo que é feito para ela aparecer aqui é feito
17 candles para trás, né? E ela é móvel, né? Ela vai se movendo, é como se fosse uma média móvel. 72 são 72 candles. Então, se eu tenho um suporte aqui embaixo de 72 candles, né, o preço vai lutar contra o histórico de 72 candles. Aqui vai lutar contra o histórico de suporte aqui, né, de preço nessa faixa de 144 candles. Aqui, por exemplo, é uma resistência onde o cálculo é feito com 1.292 candles. Para a gente conseguir romper isso aqui, aqui embaixo tem que estar tudo para cima, para a gente ter força para romper, porque é uma resistência difícil. Então essa é a lógica. E como é que é feito o cálculo aqui dos ROCs? Os ROCs eles são feitos não por média do preço, mas pela média da variação do preço. Então eu tenho a variação percentual, como a gente tem, né? Petro subiu 10%, Petro caiu 5%, Petro subiu 3%, Petro subiu mais 2%. A média da variação, dessa variação, ela é feita aqui. Aí aqui vai ser a média, a conta, né? A conta que é feita, né? ROC é Rate of Change, taxa de variação, entendeu? É a taxa de variação. Então, são 17 variações calculadas aqui. São 34 variações. São 72 variações percentuais calculadas aqui. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo quando o preço está perdendo força, né? O preço está perdendo força e ele vai mostrando para a gente, por exemplo, perdendo força na faixa das 17 candles para trás. Está perdendo força na faixa das 34 candles para trás. Então, o 17 é o de curto prazo. Então, ele já é meu primeiro sinal, né? Se eu tenho 17, 34, 72 apontando para baixo, eu tenho a confirmação aqui de 3 ambientes, né? De 3 grupos, 3 amostras, né? A de 17, a de 34 e 72. Ainda tem um pouquinho aqui da de 144. Onde eu vejo que eu começo a perder as forças? Olhando os topos daqui e olhando os topos daqui, ó. Marquei direitinho. Ó, topos descendentes e topos descendentes, topos ascendentes e topo descendente. E aí eu começo a prever que vai haver um pullback. Primeiro eu sei que teve uma perda de força, tá subindo, mas eu consigo ver, ó, tá subindo, mas sem força, tá subindo. Isso seria o equivalente a você ver uma alta nas candles e olhar para o volume, ver o volume caindo. É o mesmo significado, né? Você vê um preço subindo com volume caindo, você tem que desconfiar. Por quê? Porque é perda de força. E é a mesma coisa que os osciladores fazem. Por isso que eu não uso mais volume nas minhas análises há muito tempo. Não uso volume, eu uso oscilador. Ah, mas eu não tenho ROC. ROC só tem no Ficube. Realmente o ROC só tem no Ficube. Ele até existe, esse indicador, ele existe ROC, só que ele não é suavizado, né? Ele parece um pouco estocástico. Aí você pode usar assim, tem opções de osciladores estocásticos, você pode usar o próprio ROC, né? Que é um indicador diferente do Mima ROC Full, que é esse aqui. Você pode usar o índice de força relativa, você pode usar o OBV e você pode usar o MACD. Eu acho o MACD melhor. Todos eles têm a mesma função, você consegue identificar isso aqui que eu identifiquei agora. Só que os ROCs eu consigo identificar em níveis de gravidade, né? Se é só no 17, ou se é o 17, 34, 32, se são todos eles, né, apontando para baixo, eu tenho uma certa, muito confiável. Aí eu gosto, sim, fora do Ficube, eu gosto de usar o MACD. O MACD você consegue também. O MACD também nada mais é do que umas médias utilizadas para fazer esse cálculo. São médias normais. E você consegue identificar também essas divergências que eu falo, né? Divergência de ROC, que é uma divergência negativa, está caindo aqui e está subindo aqui. Então, assim que eu vejo, né? Que eu consigo saber. Então, tudo que eu falo tem um embasamento técnico. Eu não falo nada de achismo. Então, a gente, voltando aqui à análise, a gente pode cair até aqui ou já pode começar a subir daqui mesmo. A gente já vê aqui o ROC deu uma pontadinha, mas o ideal é ele fazer já
um desenho mais claro. Por enquanto só uma pontadinha para cima, fez uma candle de alta aqui. Então a gente pode fazer aí depois esse trajeto aqui, ó, bater ele na mínima 17. Aí se aqui ainda tiver aqui embaixo, a gente pode sentir, fazer uma onda 2, depois fazer uma onda 3 para atacar aqui os 116 mil mais ou menos, tá? Se subir direto também vai fazer o mesmo, se cair mais um pouco vem até aqui, tá? 110 alguma coisa. E se subir vem até aqui 113, faz um pullbackzinho e depois volta a subir. Esse pullbackzinho aqui, como tá nos 60 minutos, às vezes pode ser uma única candle, né, que faz e depois volta a subir, entendeu? Então assim, minha cabeça para Ibov, ela é para cima, tá? Mas a gente tem aí essa retração de normal, assim, saudável até, para dar mais entrada pra gente. Eu, por exemplo, depois vocês vão ver, eu devo entrar em Petro já, por causa desse pullback, tá ok? Valeu, pessoal, um abraço.